gente, boa tarde a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer receber aqui o Renato Imbroise, hoje é uma tarde especial. O Renato é uma pessoa muito querida, muito admirada e muito respeitada em todo o meio do design e da área de artesanato também, então é um prazer recebê-lo, eu já falei isso aqui, eu vou apresentar rapidamente aqui o Renato para ele falar com vocês, né? Essa é a ideia, e ele tem sempre ótimas histórias, então isso é muito bom. Prazer e honra, viu, Renato, te receber. Então, Renato Obrigado, está Mônica. inteiramente mergulhado no universo da revitalização técnica e estética do artesanato, já fez mais de 140 projetos no Brasil e também em Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Itália e Chile. Utiliza fibras vegetais, palha, sementes, algodão, prata e lã, entre outros materiais. E tem ainda uma criação autoral têxtil, como designer têxtil, com peças também produzidas artesanalmente. Renato, um prazer te receber, sinta-se aplaudido aqui, mesmo à distância, né? Mas a gente aplaude aqui, e a palavra é toda sua. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Mônica, muito obrigado ao Unesp por me convidar para esse momento, tá? Então, eu vou começar. Eu vou contar um pouquinho a minha história. Eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro da Urca. Minha avó era uma grande costureira do bairro da Urca, costurava para vários artistas, né, do Cassino da Urca, Carmen Miranda, Grande Otelo, enfim. Então eu vivi a minha infância muito dentro da casa dela, né? Porque a Urca é um bairro que parece uma cidadezinha do interior, só uma entrada, só uma saída, todo mundo se conhece. Eu estudava ali na Urca, né? Atravessava a praia da Urca para ir para minha escola. Então convivi com esse universo dela, sempre costurando, fazendo grandes vestidos de baile para essas clientes dela, né? E isso, o resto desses tecidos, eu acabei incorporando na minha trajetória, né? Porque com 14 anos eu construí meu primeiro tear. E aí eu comecei a tecer esses restos de tecido, com essas linhas, e comecei a fazer uma série de pulseiras, depois cintos, depois tapetes. Então eu fiz o meu tear de prego e comecei como artesão, completamente autodidata. Logo em seguida, dos 14 até 18 para 19 anos, eu me dedicava só à confecção desses tapetes, desses tecidos, né, feitos no tear de prego, depois num outro tear, e assim, num paralelo, eu digo para vocês que a gente viajava sempre muito. Minha avó sempre levava a gente para viajar. Minha família sempre foi uma família de muitos viajantes. A gente não para o tempo inteiro. E a gente sempre teve casa aqui no interior de Minas Gerais e casa na região dos lagos, mais perto de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio. Então, eu convivia sempre com as mulheres aqui de Minas Gerais, sejam crocheteiras, bordadeiras, cesteiras, quanto os pescadores nessa região do litoral do norte de Minas, né? Então, as pessoas faziam as tarrafas, né, para pescar o camarão, principalmente o camarão, porque é uma região que tem muito camarão. E sempre me chamou a atenção, sempre me chamou muito a atenção, né? E aí, com 19 anos, eu saí do Rio e vim morar em São Paulo. Me casei muito novo e vim morar em São Paulo e comecei a estudar mais profundamente a tecelagem manual
numa escola Waldorf em São Paulo. Quando eu terminei a escola, eu já tinha essa casa aqui no interior de Minas, não onde eu estou hoje, mas onde a minha avó, minha mãe, minha família tinham casas aqui no sul de Minas, em São Lourenço. Eu comecei a me entusiasmar e a pesquisar essa região daqui. E aí atrás dessas tecelãs que estavam completamente escondidas nessas montanhas aqui, nesses povoados de 300 habitantes. Então comecei com uma, com duas, de duas, umas foram apresentando seus outros familiares e a gente chegou a ter quase 70 mulheres, quase que 100% mulheres, trabalhando na tecelagem, na costura, nos acabamentos, no crochê e um pouquinho só de bordado. O forte sempre foi a tecelagem manual e a tecelagem manual tradicional aqui da região de Minas. Sejam os desenhos, os repassos mineiros que elas faziam para as colchas, para as cobertas, para a sua vestimenta. E eu via que elas acabavam trocando esses produtos entre si, porque não tinha quase mercado, muito difícil elas saírem daqui. Quando saía para fazer uma venda, era até Visconde de Mauá, levava quase que um dia e meio no lombo do burro ou a cavalo. Isso elas me contavam, estou falando de 37 anos atrás, né? Quando eu cheguei aqui sem luz elétrica, sem telefone. E aí eu logo me entusiasmei e construí uma pequenininha casa, porque eu disse, não, esse trabalho, eu estou indo para lá, não posso ficar só na casa delas, eu vou construir um galpão que eu pudesse ficar mais próximo delas, né? E aí construí um pequeno chalé, sem luz elétrica, com fogão a lenha, esquentando o banho, né? Então, durante muitos anos, a gente conviveu aqui sem luz, sem telefone, trocando essas informações, eu visitando essas senhoras nas montanhas, porque elas não se concentram tudo num local só. Cada uma, às vezes, está 2, 3, 5 quilômetros de distância entre elas. Existe um povoado, que é o povoado do Muquem, que fica a 9 quilômetros de Carvalhos, que é o município mais populoso, e elas estão a 9 quilômetros de estrada de terra, né? Hoje tem internet, eu estou falando com vocês, né? Eu tive que colocar bem recentemente para poder ficar aqui. Eu estou há quase, desde março, quando começou a pandemia, eu fiquei mais 2 meses em São Paulo para colocar a internet aqui e poder vir para cá e ficar aqui, né? Bom, isso essa história daqui do Muquem, eu estou contando porque muito eu consegui fazer por aqui. Trabalhar com as mulheres fiando, aprendi a tosquear os carneiros, a fiar a lã, a fiar o algodão, a tecer nos teares. E aí comecei a desenvolver uma série de produtos aproveitando os materiais locais, sejam as fibras locais, a taboa, a palha de milho, a avenca. Eu fui sempre colocando, estimulando a utilizar o máximo de recursos locais e as histórias locais. Mas isso, quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia assim, que eu estava fazendo um trabalho que ia virar um trabalho socialmente correto e que ia ter uma repercussão e uma necessidade, sem dúvida, e que iria me projetar e projetar o Moquém para muitos lugares onde eu fui até hoje. Foi aqui que eu aprendi, né? Saindo da escola Waldorf, eu vim aplicar o meu conhecimento aqui, a minha criação aqui no Moquém, né? Bom, com isso, para encurtar um pouco, eu comecei a viajar o Brasil inteiro, porque logo após aqui no Muquem, eu comecei a distribuir o material delas, a fazer um desenvolvimento para várias e várias marcas, desde marcas de moda como marcas de decoração, né? Então, a gente distribuía para
Tok para várias marcas de moda, na época Alexandre Herkovitch, para a marca Fit, para Serpou e Marie, para Lely Blanc, enfim, muitas, né? Para Company no Rio. Então, lojas e marcas que hoje às vezes até nem existem, mas a gente desenvolvia muito. Fora as marcas de decoração, Etna, é, Empório Beraldin, enfim. E aí, depois desse tempo de distribuição, de, de colocação desse produto no mercado, né? Porque eu fazia toda a cadeia de criação, distribuição, comercialização. Aí o Sebrae começou a me contratar, aliás, me chamou para iniciar o primeiro programa de artesanato do Sebrae em 96. E eu fui fazer esse primeiro piloto em Brasília, para um grupo de bordadeiras e crocheteiras. E daí foi. Daí eu comecei, realmente, eu fiquei muitos anos em Brasília, eu fiquei 15 anos indo e vindo. Eu atendi quase que mais de 30 grupos diversos em Brasília. E de lá começou a ter uma demanda muito grande. Isso eu estou falando em 96, tá? 96 para 97. De 96 para 97, eu comecei em Brasília e logo, 6 meses depois, eu estava no Tocantins, eu estava na Paraíba, eu estava em Rondônia, eu estava no Rio Grande do Sul. Eu comecei a viajar e fazer o que exatamente eu estava fazendo aqui no Muquem, desenvolver as comunidades, desenvolver esse potencial de histórias, de produção, de cada lugarzinho desse do Brasil. Então, como é que eu faço isso? Eu sempre chego nessas localidades, eu tenho sempre uma conversa junto com essas artesãs ou artesãos. Eu tenho uma série, quer dizer, de observação no local onde elas vivem, faço uma série de entrevistas, e aí eu me abasteço de ideias junto com elas, e aí penso no projeto como um todo, né? Desenho esse projeto, quais são as necessidades que elas têm, às vezes é uma necessidade só de um ajuste da produção delas, às vezes a gente precisa colocar, desenvolver uma marca, desenvolver um catálogo comercial, desenvolver até levar pessoas para ensinar técnicas novas dentro do que é possível em termos de tecnologia local. Então, eu faço essa grande análise, volto para casa, escrevo esse projeto e penso quem é a equipe que vai estar junto comigo nesses locais, né? Durante muito tempo eu ia praticamente sozinho. Hoje não é assim. Hoje tem uma equipe grande, eu consegui construir uma rede de amigos em várias áreas, sejam design gráficos, fotógrafos, design de produto, escritores, enfim, artesãos, mestres artesãos que me acompanham muito em determinados locais, pessoas na área de gestão, de comercialização. Depende, porque tem às vezes projetos, né? Eu dirigi alguns projetos que envolviam muitos estados ao mesmo tempo, como foi uma série de projetos para programas de governo, seja governo da Paraíba, governo do, do Mato Grosso, e também Ministério do Desenvolvimento Agrário. Teve um período em 2006 que eu acabei trabalhando em 15 estados ao mesmo tempo. Então, tinha sempre que ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe grande que pudesse, junto comigo, me auxiliar e nos dividir para atender essa demanda, né? Eu vi essa demanda crescer
final dos anos 80 para cá. Era uma época que não se falava quase em design, artesanato, poucos, quase eu não conhecia, né? Quem trabalhava com design e artesanato. E aí vieram esses vários programas, né? Programas do governo. Na época, a Ruth Cardoso montou o Artesanato Solidário, logo em seguida o programa de Sebrae. Então, veio programas de ministérios, então começou a ter uma demanda muito gigante. Isso, eu viajando pelo Brasil e conhecendo essas comunidades, desenvolvendo para essas comunidades, teve um determinado momento, e sempre fazendo isso, desenvolvendo, criando produtos, criando e valorizando essas histórias locais, né? Organizando, enaltecendo, principalmente que elas sabem de fazer o melhor. Eu tiro o melhor de cada uma delas, né? Tento colocar esse lado positivo, não é só no produto, é também no lado dessa, vamos dizer assim, desse encontro coletivo, né? Porque às vezes é muito difícil a gente lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, então a gente sempre tenta achar um elo onde isso se dá da melhor maneira possível, né? Mas aí chegou, e aí quando a Mônica falou, seja no Chile, alguns países latino-americanos, Chile, Colômbia, Argentina, Bolívia, deixa eu ver quem mais, assim, acho que basicamente esses, Uruguai, nesses países eu tive com uma certa, alguns mais frequentes do que outros, principalmente no Chile, para realizar palestras, encontros, workshops, seja no Japão, que a gente teve muita ligação aqui com o Muken no início dos anos 90, 94, 95 até 2000, eu fiz uma série de exposições e vendas para o mercado japonês. Seja na Itália também, a gente fez muitos intercâmbios de artesãos brasileiros indo comigo e fazendo, principalmente na Sicília e em Roma e Milão. Mas não foi só isso. Assim, o que me pegou mais, assim, onde eu estou mais presente, são nos países de língua portuguesa na África, né? Então, isso em 2003, eu tive a sorte de ser contactado pela mulher do Mandela para me convidar para dirigir um projeto em Moçambique. Então, vocês imaginam, eu nem estava esperando, nem não tinha ideia, né? Mesmo, não conhecia o continente africano, quando veio uma diretora da Fundação da Graça, Machel, para me convidar. Aliás, ela veio primeiro para mapear vários projetos dentro do Brasil, para levar algum projeto de desenvolvimento para uma área rural, também a 300 quilômetros da capital, de Maputo, um programa para jovens, que esses jovens também tivessem toda essa cadeia produtiva, esse aprendizado. Era dentro de uma escola de artes e ofícios. E lá fui eu sozinho para Moçambique, fiz esse mapeamento, como eu falei para vocês, viajei pelo país, né, de norte a sul, e apresentei o projeto e foi aprovado imediatamente. E aí eu viajei durante até muito recente, até ano passado. No começo eu ia com muita frequência, 7 vezes por ano, a Moçambique. Depois, em seguida, São Tomé e Príncipe, que aí já está aqui no lado do Atlântico, e aí é um programa de apoio do governo brasileiro com o governo de São Tomé e Príncipe, dentro da CPLP, né, que aí envolve todos os PALOPs, os países de língua portuguesa. E também é um outro projeto que a gente ficou durante muito tempo. Agora, recentemente, que eu queria mostrar um filme para vocês, de alguns anos para cá, eu diria de 2013, 12, 13, eu comecei a trabalhar muito em algumas empresas, e uma empresa de celulose, que é a Suzano, a antiga
fíbria, e em vários pontos do Brasil, no Espírito Santo, com povos indígenas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no interior de São Paulo, e no Mato Grosso do Sul, com um povo indígena que são os Ofaiés, e recentemente com as quebradeiras de coco no Maranhão. Eu já tinha feito um trabalho para o Ministério do Desenvolvimento Agrário no Maranhão, e tanto nos Lençóis Maranhenses, onde eu fiquei também algum tempo. Mas as quebradeiras de coco, eu queria mostrar esse filme para vocês, que eu selecionei só esse nesse momento, né? Porque é um grupo que existem lideranças fortíssimas, existe uma área de preservação ali no Maranhão, que não é só no Maranhão, mas principalmente ali nessa região do Coco-Babaçu, que tem muito no Maranhão e Tocantins, né? Que é de uma força, uma bravura dessas mulheres, um trabalho muito árduo de quebrar esse coco, que é muito duro. Eu não consegui quebrar nenhum coco. Tentei e não consegui. É muito perigoso. Elas quebram em cima de um machado e elas quebram em torno de, diria, 30, 40 quilos num dia, né, para tirar uma amêndoa e fazer o óleo, e fazer o azeite, e fazer o mesocarpo, e fazer o biscoito. E os homens, elas também, mas os homens também fazendo as tranças e os cestos que embalam as crianças, que carregam esses cocos na cabeça, à base da fibra do babaçu. Então, isso eu já conhecia desde 2006. Eu fiz uma viagem muito curta, um projeto muito rápido, mas dessa vez eu mergulhei profundamente ali. Uma equipe grande que foi comigo, nós fizemos um filme, um catálogo comercial, e a gente está trabalhando com elas online. Eu queria dizer isso para vocês, que apesar Uhum. dessa desgraça que a gente está vivendo, essa pandemia louca, Uhum. a gente, graças a Deus, por outro lado, a internet, esses meios de comunicação avançaram de uma tal maneira que isso não seria possível há 5 anos atrás. Hoje eu me Uhum. comunico diariamente com os artesãos africanos, com as artesãs aqui no Coco Babaçu, em Imperatriz, aqui no interior de São Paulo ou na Amazônia, com uma certa facilidade. Não quando eu estou aqui Uhum. no Muquem, quando essa internet está meio balançando, mas quando eu estou em algumas internets e algumas redes Uhum. melhores, claro que me facilita. Às vezes eu falo com 25 artesãs ao mesmo tempo, como Uhum. aconteceu bem recentemente também em outro projeto em Brumadinho, né? Logo após essa Uhum. tragédia, a gente está desenvolvendo um trabalho e lançamos agora um trabalho com as bordadeiras ali da Serra da Moeda, que é no município do Brumadinho. Então, são assim, eu fiquei assim, ai, qual que eu vou selecionar para mostrar para eles entenderem um pouco do meu método de trabalho. Eu resolvi escolher esse. É um filme de 9 minutos, onde vocês vão ver um pouco dessa força e dessa alegria dessas mulheres lá do Maranhão. Eu não estou falando com alguém aqui é do Maranhão, por acaso? Olha, normalmente a gente tem também um público do Maranhão. Deixa eu ver se tem alguém aqui hoje do Maranhão. Deixa eu ver aqui, que a gente tem muito contato com o pessoal da Federal do Maranhão, né? Então, sempre tem algumas Ah, pessoas de lá. Raquel Noronha, o Márcio Guimarães, mas hoje não sei se eles. Eu sei que eles estão com muitas atividades lá também. Você quer que eu passe o vídeo agora, Renato? então, eu gostaria que vocês passassem Tá. agora, que todo mundo pudesse Uhum. ver, e aí eu continuo a minha fala, e aí a gente abre para as perguntas, pode ser? Tá bom.
Pode, claro. Deixa eu passar aqui. A gente mora numa unidade de conservação. Nosso tema é melhorar a qualidade de vida. Tanto que nós estamos trabalhando nesse projeto porque gera renda, extrai e não devasta. Coqueiro, 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 meu povo dá. No coqueiro eu tiro o coco, coqueiro, meu povo dá. Estamos aqui na reserva do Siriaco, Maranhão. O que a gente consegue melhorar com essa cadeia produtiva do babaçu, trabalhando com quebradeiras de coco no projeto Pindoba. O projeto começa quando a Suzano me chama para conhecer essa região, conhecer as 5 comunidades que estão na Estrada do Arroz. Dentro de 40 quilômetros, nós temos aí 5 comunidades prioritárias e que existem quebradeiras de coco, né? A mulher do babaçu só come mal assentada, a comer tá dizendo quem amola meu machado. As quebradeiras de coco, elas são grandes parceiras da gente na conservação das florestas, né? Porque hoje elas têm livre acesso às florestas, a gente tem um grande número de florestas, de áreas de conservação, a gente não consegue ter olhos para todas elas, né? Então elas nos ajudam muito, nos avisando que tem caçador na área, nos avisando de fogo, nos avisando de, às vezes, de algum invasor, né? E hoje, para nós aqui, 80% dessas áreas aqui, que era de fazendeiro, que era tudo degradado, hoje você vê. Você chega aqui, ó, vê esse som. Você anda desse lote aí, tem parte, tem mais. A metade é tudo área preservada. A gente vai conversando com elas, onde que elas querem chegar, qual é o sonho da comunidade. Surgiu a vontade, né, delas terem esse projeto de artesanato. Primeiro, para atrair os jovens, porque hoje os jovens não querem mais quebrar o coco, e é uma forma de resgatar a cultura, é uma renda extra para elas, principalmente na entre-safra, e eu acho que ainda empodera ainda mais elas, né? Através do trabalho delas, o que a gente podia trazer em beneficiamento e melhoria. E aí eu juntei um grupo de pessoas, um grupo de profissionais, para vir junto comigo. Ei, não derribe essa palmeira, ei, não devora os palmeirais. Você bem sabe que não pode derribar e precisamos preservar as riquezas naturais. Você bem sabe que não pode derribar e precisamos preservar as riquezas naturais. Você bem sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. Está sendo muito bom, muito aproveitoso. Por quê? Isso aqui nós só quebrava, vendia amêndoa e fazia o carvão. E hoje não. Hoje você está vendo. A gente faz o mesocarpo, isso aqui a gente faz o óleo. O do óleo está fazendo o sabonete, está fazendo o sabão. Para a gente é um super aprendizado conhecer da onde vem a matéria-prima, o que eu tenho na minha região. Então a gente está tentando usar tudo do babaçu. Essa linha foi desenvolvida com elas, né? São 9 tipos diferentes de sabonetes, né? Criar produtos sem lixo, né? E aí é um conhecimento novo para elas também. Elas me falaram, a gente gostaria muito de aprender como é que a gente tira o linho do buriti. E a gente tem muito buriti aqui e o sabonete tem a base do óleo do buriti que elas retiram aqui da reserva. Depois tindi essa fibra de buriti, deixa dentro de tinta, mexendo 20 minutos.
o tingimento vegetal foi uma das outras técnicas que a gente trouxe para olhar aqui o que tem de cor que a gente vai introduzir nesse artesanato. Aqui, usando bastante casca de cajueiro e casca de jatobá e folhas de urucum, cada matéria-prima diferente, né? E sai tonalidades diferentes também. Como aqui são várias comunidades, eu sei fazer um reloginho, meu tio faz isso, eu sei fazer aquilo outro. Eu falei, eu acho que isso pode ser um caminho. E aí a gente criou uma embalagem para o sabonete, que é o que a gente está fazendo agora, essa surpresa maravilhosa, de a gente trazer um conhecimento, e daí a pouco isso se desdobrar e eles começarem a criar a partir do que a gente trouxe. Isso que é maravilhoso. Nós temos uma riqueza na nossa região e nós não sabíamos, estava deixando passar. A gente descobriu que o potencial é muito grande, tanto no Babaçu como no Buriti. Nós temos a chance de mostrar para esse pessoal que não acredita muito que nosso trabalho tem valor. Fazemos o sabonete, é muito gostoso, muito bom, barato. Deixa a nossa pele cheirosa, macia. Não tem pessoas que vai resistir para não comprar esse sabonete. Chama a atenção do marido para estar ao lado dela. Não sei nem se não acontece outra coisa. O que a gente leva para esses jovens? O que a gente consegue trazer de trabalho que não deixem eles saírem daqui, mas que aproveitem de toda essa riqueza que tem aqui e transforme essa riqueza, né? Faz muito tempo que a gente já via nossos pais, tios, parentes assim, fazendo copa, fazendo esteira, fazendo várias coisas, mas só para uso, não tinha negócio de sair para fora, para vender, essas coisas assim. Eu tô achando ótimo mexer com artesanato, sabonete. Nossa, eu fico muito orgulhosa quando alguém chega aqui que vê o que nós estamos fazendo, que nós já aprendemos e estamos aprendendo. Eu fico orgulhosa demais. Aqui tem o babaçu com carvão, que é produzido aqui. Tem o babaçu com mesocarpo, que é extraído também da casca. E só o puro coco do babaçu. Esses cachos, eu acho que eles vão ser muito importantes, porque eles, acho que tem um conjunto, tanto do artesanato como do sabonete. A gente faz com celofane e esses saquinhos também são biodegradáveis. Uma cadeia que é altamente sustentável, que é tudo retirado daqui, é lixo zero, esse sabonete é 100% artesanal, natural. Você ajudando essa comunidade a se desenvolver, você melhora o entorno como um todo, né? E nós vivemos num ambiente que nós devemos preservar, tirando o nosso sustento e vendo a natureza em pé. Todas vocês falaram em alguns nomes, mas era importante um nome que identifique todos vocês, né? Pindova, Pindoba, a gente falou de Imperatrizes, a gente falou de Terra das Palmeiras. Esse projeto nós não estamos alavancando ele agora? Então, agora que nós vamos começar a botar frutos. É o mesmo significado das Pindova. Então, o nome, sim, o nome ideal para o nosso projeto, para o nosso grupo, é Pindova. Quem concorda com a Maura, levanta o dedo. Bom, já ganhou. Ei, não derriba essa palmeira. Ei, não derriba essa palmeira. Você vem aqui que não pode derribar a fertilidade. Você vai a riqueza natural. Você vem aqui que não pode derribar a fertilidade. Você vai a riqueza natural. E pode óleo para superar a polícia. É um meio de vida pro fraco. Reconhecemos o valor que tem a capacidade também para fazer o caminhão. Ei, não derriba essa palmeira. Ei, não derriba essa palmeira. Você bem sabe que não pode derribar e derribar. Você tá a riqueza natural. Coqueiro, 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 que o coco dá. Do coqueiro eu tiro o coco, coqueiro.
amêndoa, coqueiro que o coco dá. Com amêndoa eu faço azeite, coqueiro que o coco dá. Do azeite eu faço sabão, coqueiro que o coco dá. Coqueiro, coqueiro, coqueiro que o coco dá. Do coqueiro eu tiro a palha, coqueiro que o coco dá. Com a palha eu cubro a casa, coqueiro que o coco dá. Da palha eu tiro o talo, coqueiro que o coco dá. Com talho eu faço a cesta, coqueiro que o coco dá. Coqueiro, coqueiro, coqueiro que o coco dá. Do coqueiro eu tiro adubo, coqueiro que o coco dá. Adubo para o canteiro, coqueiro que o coco dá. Da casca eu faço carvão, coqueiro que o coco dá. Carvão para o feijão, coqueiro que o coco dá. Coqueiro, coqueiro, coqueiro que o coco dá. Do coqueiro tiro a raiz, coqueiro que o coco dá. Com a raiz eu faço suco, coqueiro que o coco dá. Também tiro a cachopa, coqueiro que o coco dá. Da cachopa faço a flor, coqueiro que o coco dá. Coqueiro, coqueiro, coqueiro que o coco dá. Que bonito, Bom, Renato. pessoal. Eu gostei Maravilha. que falaram que esquentou o coração, mas não esquenta, não dá uma vibração Sim. boa. É, Fora que a pele fica macia, que é uma loucura, entendeu? Então, eu queria dizer para vocês assim que o trabalho, assim como um todo, o produto é muito importante, mas a história, todo o contexto, envolver toda essa equipe, dirigir a equipe, deixar isso tudo muito harmonioso, isso é o que mais me gratifica, entendeu? Tudo tem que estar muito com um astral muito alto, e isso, sem dúvida, reflete no produto final, né? Então, essa brincadeira de levar elas para tomar banho no rio, esse sabonete que realmente é muito especial mesmo, né? A base de buriti, a base de babaçu, a base do carvão do coco babaçu, e com vários óleos essenciais, né? Essas duas matérias-primas fortes que tem muito na região, o babaçu e o buriti, é a base desses sabonetes. Então, por isso eu quis mostrar isso para vocês, porque acho que ele, em todos os lugares que eu vou, sempre acaba nessa grande festa, né? Sempre quando é possível fazer um vídeo, um catálogo de produtos, para mostrar para a comunidade, não é só para venda, né? Que sem dúvida é um material que fortalece, que ajuda a gente a fazer a comercialização, mas é principalmente para levantar a autoestima desse povo brasileiro que está precisando muito. Né, Mônica? Mas assim, aí eu estou aberto... Cada vez mais, Renato, cada vez mais. O povo brasileiro está precisando. Nossa, a gente está precisando de ânimo, né? De esperança. De esperança, exatamente. Dias melhores virão, mas está difícil. Está difícil. E assim, essa alegria dessas mulheres com esse trabalho tão árduo, eu vejo isso em muitos lugares, né? Na África, então, é uma explosão de dança, de música, né? A gente sempre, não tem como não se emocionar, se empolgar, entrar profundamente nessas histórias, nessa realidade local. Então, é importante essa minha primeira visita, mas as próximas eu costumo ficar muito próximo, muito dentro dessas comunidades durante alguns
anos. Tem lugares assim que eu me lembro, no Tocantins, por exemplo, que eu fiquei de 97 até 2001. Depois fiquei 10 anos sem voltar ao Tocantins, ali no Jalapão, né? Porque eu fui o primeiro designer a trabalhar ali com o Capim Dourado. Ninguém, era dificílimo, ninguém conhecia, até eu me surpreendi chegando no Jalapão e olhando aquela fibra dourada. Eu sempre tem essa volta, depois de tantos anos, né? 10 anos, que eu voltei depois em 2011 ao Jalapão. Graças a Deus eu deixei essa semente de um produto, de uma ideia, que ficou. E isso eu venho colhendo em vários lugares, porque acho que eu faço para a comunidade. Eu não faço para um determinado mercado, lojista, não isso. Eu faço para eles. E assim que conta uma história verdadeira, essa história que eu desenvolvo com uma série de produtos, aí vai ter o produto que é vendido localmente, o produto que é vendido para uma rede, enfim, que quer uma super exclusividade com preço alto, como um preço médio, como um preço baixo. Então, eu sempre penso em desenvolver para um mercado mais amplo, mas principalmente para aquela comunidade. Então, estou aberto aí às perguntas, Mônica. Ai, que maravilha! Olha só, gente, quem quiser fazer perguntas ou comentários com o Renato, para o Renato, podem abrir o vídeo, fazer a pergunta diretamente, ou então mandem aqui pelo chat que eu vou lendo para ele. Bom, antes que eles comecem a fazer as perguntas, Renato, maior sucesso o vídeo aqui, né? Todo mundo falando, um vídeo lindo demais, projeto incrível, deixou o coração quentinho, incrível, é muito inspirador ver esses projetos, que lindeza, e assim vai. Renato, enquanto eles se animam para começar a conversa aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma história incrível, né? Porque você começa praticamente nesse universo doméstico, já lidando com moda, costura, né? Tudo bem que são fantasias, mas claro que estão nesse universo do figurino, né? Fashion, assim. Aí você se torna praticamente um artesão e depois que você vai para a faculdade. E você foi numa faculdade numa época muito complicada, né? Porque as pessoas achavam, a gente tem, acho que mais ou menos a mesma idade, e deve ter ido para as faculdades ao mesmo tempo. E naquela época existia muita crítica, né? Falando que o design não era artesanato, o design não era arte, design... Até hoje, né? Algumas pessoas continuam nessa visão. Principalmente quem tem muita visão do design industrial, né? Da coisa toda. Como que foi lidar com isso? Você sentiu muito isso na pele? Como é que foi a história? Olha, vou te dizer o seguinte, né? Como eu te falei, eu nasci na URCA, eu estudei numa escola muito pequenininha, eu tinha, na sala de aula eram 10 alunos, para te falar, era uma coisa muito pequenininha mesmo. Depois que, né, assim, com o tempo, eu fiz algumas escolas no Rio, Santa Úrsula e tudo, e vim morar em São Paulo. Eu entrei na época, né, porque eu casei muito cedo, em 81, com 19 anos, e eu entrei na FAAP, né, para fazer comunicação visual. Mas, no paralelo, o que me chamava, o que me movia era a tecelagem, o artesão estava falando mais alto naquele momento, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz 2 anos de FAAP, eu não me formei. Nesse paralelo, houve essa oportunidade de vir uma professora de uma escola Waldorf para reunir um grupo de tecelões, né? Eu me lembro que era em torno de 10, 12, e nós ficamos num ateliê fazendo um curso técnico,
que era uma coisa rara, que não se tinha, em tecelagem manual. Não era uma tecelagem industrial de jeito nenhum, todos tinham seus teares, era um espaço gigante no Alto da Boa Vista, em São Paulo. E aí eu me dividia entre isso e a FAAP, e tendo que trabalhar, mas você sabe que aí foi difícil, sim, porque a faculdade não, eu tinha que desenhar, eu tinha que ver, não tinha essa coisa prática da tapeçaria, da tecelagem, que isso tudo tinha acabado praticamente. Os grandes artistas têxteis já não davam mais as aulas lá, né? E aí eu me desinteressei, assim, sem dúvida. Eu saí e eu tive que também, eu tive que botar a mão na massa, tinha que trabalhar, eu tinha que... meu processo de criação falava muito, assim, eu sozinho não dava conta, eu tinha que buscar. Eu literalmente vim aqui nessa pesquisa pelo interior de Minas para buscar pessoas que fossem, que se juntassem a mim para desenvolver esse processo criativo, que, na verdade, já começou a ter uma demanda de clientes, compradores e tal, e eu vim porque sozinho não dava conta, né? E aí, é claro, chegando aqui, eu bebi muito dessa fonte, aprendi muito aqui, não tenha dúvida, me inspirei muito aqui para depois poder ter segurança e fazer isso em outros lugares, entendeu? Então foi tudo muito autodidata, muito, muito mesmo, né? Com as pessoas daqui do Muquem e depois por onde eu passei. Então, a FAAP me trouxe, naquele momento, ela não me trouxe o que eu estava querendo, entendeu? E aí eu tive que sair. É claro que em alguns outros momentos a gente balança, né, repensa, assim, puxa, não fui até o fim, não terminei, né? Mas foi essa minha escolha, assim, sabe? Eu escolhi me dedicar a essas comunidades, aprendi, porque aí começou a vir uma série do Muquem. Eu logo em seguida comecei a trabalhar com núcleos de cesteiras também aqui na região de Minas, que são muito fortes, e aí depois, logo em seguida, todos esses que eu falei para vocês, os 27 estados, grupos de rendeiras na Paraíba, grupos de cerâmica na Serra da Capivara, o grupo de toda essa cadeia produtiva da lã no Rio Grande do Sul. Eu passei por várias regiões do Sul, né? Mas eu fui saindo de mansinho, sabe, Mônica? Claro. Da faculdade eu fui saindo aos pouquinhos, não foi nenhuma assim, uma ruptura assim, drástica, nem de jeito nenhum, mas as outras coisas estavam realmente me demandando mais, e a necessidade também de botar a mão na massa e trabalhar foi uma junção de fatores, assim, o meu processo criativo, a necessidade dessas mulheres aqui do Muquem, a necessidade financeira de ambos os lados, entendeu? Foi que realmente impulsionou tudo isso, sabe? E, Renato, vou te falar uma coisa, você fez super bem, porque era capaz de você, naquela época, ter terminado a faculdade e ter abandonado, ou ter trabalhado de uma forma talvez não tão rica com o artesanato, né? Porque era uma coisa muito direta, assim, né? Não é arte, não é artesanato, né? Inclusive não era moda também, não, moda não é. Quer dizer, era uma coisa... Nada. Então, que bom, porque você teve uma grande escola, né? Waldorf, o método Waldorf para criação, para artes, é uma coisa incrível, né? Então, que bom, que bom. E é legal também para as pessoas verem os caminhos que a gente faz. Eu digo que seria um grande curso de design se a gente pudesse viajar pelo Brasil e ficar mesmo nas comunidades artesanais, porque a gente aprende muito com os artesãos,
né? Todo o processo, envolvimento, isso é super importante. Mas olha, peraí, eu vou parar de falar porque a Renata quer fazer uma pergunta. Fala, Renata. Até abri o microfone porque tem a ver com isso que você começou a falar, Mônica. Tudo bem, Renato? Primeiro, parabéns pelo seu trabalho Renata. incrível. Eu sou mestranda aqui do programa de pós da Unesp, e o meu trabalho é justamente sobre as relações entre design e artesanato e a troca de conhecimento. E aí eu vou aproveitar esse gap da Mônica e, na verdade, eu vejo muitas pesquisas que são sempre voltadas para o benefício do artesão. Então, porque o artesão ele tem muito que se beneficiar disso tudo, o benefício do território, da cultura, o resgate, mas eu vejo muito pouco a ser falado sobre o benefício para o designer, o conhecimento absorvido pelo designer, porque o artesão tem muito a ensinar. Essa questão do território é muito forte, e eu acredito que essa imersão do designer nesse território, nessas culturas, deve ser incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seu aprendizado como designer, com essas pessoas, com esses artesãos, que devem ter coisas incríveis para ensinar. Então, Renata, você sabe o que aconteceu durante muito tempo? Eu ficava tão envergonhado, tão sem jeito, até ficava me enrolando para falar designer, assim, me intitular com essa palavra, porque eu comecei, como eu falei, comecei como artesão mesmo, né? E tanto é que isso foi relativamente muito pouco na minha trajetória de tecer mesmo, né? Durante, sei lá, talvez dos 14 para os 15 anos até 19, 20, 21. Depois eu parei completamente de colocar a minha mão na massa e comecei a dirigir, a atuar muito mais, eu vejo assim, como um criador, como um diretor artístico, como uma pessoa que vai fazendo, assim, quase como um maestro que vai regendo várias pessoas, que não são só os artesãos, porque tem essa equipe por trás que vai, né, apoiando nesse desenvolvimento de marca, desenvolvimento, enfim, embalagem, gestão comercial, todo esse grupo grande que vem por trás. Então, eu acho que, assim, sem dúvida, o artesão, de um tempo para cá, se beneficiou e vem se beneficiando. Poucos, mas hoje acabam dando muito mais valor, entendendo muito mais essa relação do que 40 anos atrás. Era muito difícil você falar, você explicar, você dizer que você ia trazer uma interferência sadia, de que maneira isso ia acontecer, né? Porque aí é uma cooperação de criação, né? A gente está fazendo uma cocriação, né? Os dois juntos. Claro que às vezes muito mais uma força minha de conceito, de ideias, do que às vezes dele, às vezes ao contrário, né? Então esse respeito, essa união é muito importante. Agora, como eu vi muito investimento nessa área, eu digo desde governos, né? Governo, programas, empresas, colocando recursos na área de responsabilidade social, eu também vi muitos não valorizando isso, sabe? Desperdiçando essas oportunidades, muitos pelo Brasil. E outros, pelo contrário, agarrando de uma tal maneira e entendendo esse benefício que fez a diferença na produção deles, que fez a diferença em todo o processo e no produto, principalmente. Agora, eu não tenho, assim, na verdade, assim, para o designer que trabalha com artesanato, a gente começou a ver o que a Mônica falou, de um tempo para cá, o designer de moda, o design de interiores, o design industrial, tudo meio que se apoiando ou se juntando com esses processos artesanais, com esses artesãos, né? Muitos fazendo isso hoje e se
E eu vejo que aí tem muitos casos que aí isso não está tão equilibrado, que aí assim, se beneficia muito mais um lado do que o outro. Tem isso, tem muito disso, que aí o design se beneficia muito mais desse conhecimento do que o próprio artesão. E tem esse vice-versa também, entendeu? Eu te falo que recentemente, assim, eu vejo núcleos, porque assim, eu acho importante, eu não coloco a minha marca, não tem uma etiqueta, não tem uma assinatura minha na marca dos produtos dessas comunidades como um todo. Então, o que acontece? O que eu vi no Capim Dourado, que eu fiz em 96, 97, que foi um suplá, que foi uma bolsa, até hoje eles produzem. E quem sabe mais que fui eu que fiz isso, que eu que desenhei junto com eles, não sabem. E eu não tenho o menor problema em relação a isso, acho até muito bom que isso realmente incorpore de uma tal maneira. E isso eu vi em muitos lugares, sabe? Alguns, sem dúvida, querem até, querem dar o crédito, querem que eu esteja junto nessa construção e coloque meu nome, ou eles falam, isso até porque, de alguma maneira, isso também ajuda essa venda a ser diferente, né? Mas também tem um estilo de trabalho de muitos anos que muitos amigos, compradores e tudo falam: eu acho que o Renato passou por aqui. Fala isso para os próprios artesãos, entendeu? Isso foi no Tocantins, isso foi no Maranhão, isso foi na Paraíba, isso foi no Rio Grande do Sul, em vários lugares, entendeu? Então, é difícil de medir assim, quem está levando mais, quem está se beneficiando mais, né? Eu acho que os artesãos estão se beneficiando, está tendo um crescimento, aos pouquinhos, mas houve um crescimento gigante de 40, 30 anos para cá. E o design brasileiro também, porque o design brasileiro, quando ele aparece muito associado ao artesanato, ele explode de emoção e tudo, né? Não sei se eu consegui te responder tudo, mas eu acho que é um pouco isso, tá? Sim, não, respondeu sim. A questão acho que da troca mesmo, da absorção de conhecimento de ambas as partes, né? Tem que ser uma coisa mútua, né? Você não pode... O designer tem que ir de cabeça aberta, acho que para absorver o conhecimento que o artesão tem, né? Era nesse sentido, mas respondeu completamente. Muito obrigada. E parabéns de novo pelo trabalho. Ótimo. Olha, eu vou aproveitar e vou somar com uma outra conversa, com uma outra pergunta que me fizeram aqui, porque é uma outra situação que também que é, às vezes, desesperadora, que é o seguinte: como é que esses projetos têm um financiamento? Como é que você consegue? Como é que isso se dá? Olha, tem de várias maneiras, entendeu? Como eu falei para vocês no início, assim, a sorte de ter sido convidado para trabalhar na África, em Moçambique, pela Mulher do Mandela, eu tive várias outras sortes, assim, de ser contactado no momento certo. E aí vai desde financiamentos ou editais, né? Vários editais que às vezes a gente participa, mas na grande maioria eu sou convidado, seja pelo Sebrae, seja pelo SESC, seja pelas várias empresas privadas, sem dúvida. Mas quando isso não acontece, às vezes eu indico algum lugar que eu acho importante participar, ou construo a ideia do projeto para apresentar para esses financiadores, mas isso é sempre uma luta, é uma loteria. Falo para vocês, é uma luta para você conseguir tudo que você imagina do que você quer, de orçamento, para levar essa equipe toda, para bancar, para lutar e comprar o material dos artesãos, levar o material, comprar o produto. Então, sempre é uma grande gincana, eu diria isso, é uma gincana imensa.
Mas eu vou te dizer uma coisa, fora isso, eu faço alguns outros movimentos. Assim, no caso aqui do Muquem, o movimento é um movimento extremamente comercial, é venda de produto, o que gera de venda de produto se paga. Paga os artesãos, paga a minha remuneração, paga o material, paga pelo produto que isso acontece. A gente não teve em nenhum momento um financiador, um apoiador, um patrocinador que entrasse com recurso financeiro aqui dentro. Não. Nos outros projetos, como eu falei, tive vários, né? Fundação Bradesco, Itaú Social, enfim, vários. Agora, recentemente, como esses projetos, em alguns casos em Moçambique, eles começaram a diminuir recursos, a gente começou a fazer uma cooperação entre amigos para levar recursos para esses projetos continuarem. Então, a gente começou a fazer algumas viagens de experiência, convidando os X empresários que bancassem, que patrocinassem não só a sua viagem, mas que desse um recurso a mais, que aí era um pouco para cada um, para a gente poder fazer nossas oficinas, para fazer o desenvolvimento para aquelas comunidades. E depois chegavam esses grupos e, pum, comprava-se quase que tudo o que estava sendo exposto. Então, assim, a gente tem que se equilibrar, eu diria, sabe? É quase que um malabarismo, é o tempo inteiro se ajustando, pensando, dialogando. Sou eu, praticamente eu, tenho uma equipe, tem a Bernadette, que é uma grande amiga, produtora, que me ajuda muito nessa captação de recursos, né? De vender esses projetos, né? Porque não é fácil, não te digo que é fácil, não. Ainda mais esses projetos mais longos, com recursos maiores, quando eu fico, às vezes, 5 anos, como foi o caso de São Tomé e Príncipe, era um recurso do Ministério de Relações Exteriores, né? Mais o governo de São Tomé. Então, era um recurso que era para 5 anos. Então, muitas viagens de ida e volta e tal. Eu acho que é isso, assim. Tem que ter muita persistência, muita força, muita determinação e não desistir fácil, porque a gente teve vários nãos. Já posso te dizer, vários editais que a gente acaba perdendo, que passa do tempo, que não sei o que e tal. E aí a gente sai dali, continua batendo na porta de um, de outro e vai à luta. É isso. Mas agora, isso que eu te falei, quando o produto se paga, se vende, isso é uma maravilha, né? Ele paga toda a infraestrutura, isso é muito bom de acontecer. Mas rara, assim, isso não é difícil, sabe? É difícil que o artesão pague o designer, que ele tenha recurso para pagar o designer. Sempre vem subsidiado de alguma empresa, ou algum programa de governo, ou prefeitura. É mais ou menos assim que acontece. Nessa minha trajetória, eu conto nos dedos, se foi 1 ou 2 que me pagaram diretamente para eu ir trabalhar na própria comunidade. E, Renato, antes de te fazer a próxima pergunta, eu vou até aqui comentar, né? Porque tem muitos alunos que estão começando o curso, são muito jovens ainda, tem expectativa de entrar no mercado de trabalho e não sabe como. Então, vamos lembrar, a gente está falando aqui de um profissional que tem 40 anos de experiência, de uma experiência ativa e outra. A minha visão e de muitas outras pessoas da área, o Renato se destaca pela seriedade do trabalho dele, porque onde o Renato esteve, a comunidade continua produzindo e montam associações, enfim, né, cooperativas, quer dizer, ele atua exatamente como o designer deve atuar, ele é um
conector, ele faz a relação entre as pessoas, ele é um maestro, né, da orquestra, ou seja, ele chama vários profissionais, e a comunidade fica com autonomia e continua vivendo disso. Por que é importante eu falar isso, gente? Porque nessa história do Brasil, design e artesanato, aí dos anos 90, 80 para cá, muitos designers se envolveram de uma forma super equivocada, ou assinando o trabalho que era do artesão e não dando nome para os artesãos, inclusive alguns bem famosos por aí, que depois, quando perceberam que estava fazendo bobagem, começaram a trazer o nome dos artesãos junto. A gente viu também muitos designers que acabaram, enfim, só impondo o trabalho deles para uma realidade que não era aquela, então, por isso o Renato é super, super considerado e super importante na área, por isso também que ele está aqui para falar com a gente, né? Renato, tua imagem saiu, você continua ouvindo a gente? Sim? Eu continuo ouvindo, eu tinha tirado um pouquinho, porque que deu uma picotada na voz, mas eu consegui escutar tudo perfeitamente. Muito obrigado pelos elogios. Não, mas é super verdadeiro, assim, Renato, é verdade, você é um profissional admirável, né? E muito ético, então é super importante isso. Mas, olha, o Ivan Barbosa, ele tem um comentário aqui para você. Ele fala, incrível e muito importante seu trabalho, Renato. Esse envolvimento com a produção desde o zero me inspira muito. Gostaria de saber se já aconteceu alguma situação chata em uma parceria com uma grande marca, em que houve uma exploração e desvalorização do valor monetário da produção, em que a marca queria comprar por muito barato para poder vender por um preço bem mais alto. Vamos lá, Ivan. Eu te falar, sinceramente, eu não tive essa situação comigo, não tive mesmo, porque assim, porque a gente preza muito essas relações dos artesãos e tenta valorizar ao máximo esse trabalho do artesão, mas é claro que a gente tem que se adaptar a um preço de mercado para determinadas marcas. Eu vou dar um exemplo para você para te dizer isso, assim, tá? Então, realmente, eu não tive para te dizer assim, ó, teve aquela marca que me deixou de cabelo em pé, que eu não sabia mais o que fazer e que me deu esse problema. Eu não tive. Nesses anos todos, é que o meu começo de 85, 86 até 2000, 2003, eu estava muito envolvido nessa distribuição, eu desenvolvia para várias marcas, como eu te falei, marcas de moda, de decoração. Eu que desenvolvia, tinha o contato com o cliente, a gente fazia um desenvolvimento e chegava naquilo e começava a produção, né? Então, a gente foi sempre se ajustando dentro do que era possível para ambos os lados, né? Agora, eu não posso te dizer 100% dos vários outros núcleos aonde eu atuei e que eu desenvolvi aquela coleção, a gente sai de lá com uma ficha técnica, ficha de preço e ajustes, sempre pensando determinadas regiões, a gente está falando sempre no mínimo, do mínimo, de um salário mínimo, quando a gente está falando em áreas rurais, mas tem áreas rurais que não chega nem meio salário mínimo, né? A gente vê essa realidade pelo Brasil afora. E outras regiões que a gente tem que ter 2, 3 ou 4 ou mais, né? Para aquele núcleo, aquele grupo, né? Mas a gente tem que pensar assim, como é que essa marca vai ajudar e beneficiar ambos os lados. Teve uma marca bem recente, uma marca de moda, ela me pediu, e a gente continuou fazendo um trabalho até bem recente, eles acabaram saindo um pouco do Brasil agora,
que ela queria que a gente usasse o reciclado dos tecidos deles para o Muken produzir. E deu muito certo. Mas esse muito certo, eu explico muito desde o início a realidade que a gente tem. Ou é assim, ou não é assim, entendeu? Só pode ser um pouco assim. Então eu dizia, olha, a produção de cada uma é nesse contexto, elas produzem X metros por dia, vai ter que distribuir, cortar. Se você entregar ou a matéria-prima, comprar toda a matéria-prima, entregar no Muken e a gente fizer a produção e receber 100% na entrega, tá tudo certo, porque aí a gente consegue ter esse mínimo do valor do que você gostaria que chegasse. Mas se não for assim, não é possível. A gente nem começa, entendeu? E aceitou e deu super certo. A gente ficou 5 anos, as artesãs super contentes. Eles estiveram aqui, fizeram uma associação da marca com o Muken, assim como vão vir outras agora bem recente. A gente está voltando a fazer uma mega produção para 2 grandes marcas aqui no Brasil. Mas então eu não tive assim, eu não tenho uma história muito ruim, mas eu sei de muitas histórias bastante ruins do que já aconteceu e que é muito perigoso, que às vezes você pode quebrar uma empresa, quebrar uma associação, quebrar uma estrutura, como eu já vi casos acontecerem, das pessoas não terem um pouco essa noção de como se posicionar e como ser firme nesse início de negociação. E aí você se envolve, se deixa, quando você vai ver, você está no fundo do poço, entendeu? Já vi casos acontecerem isso. Agora, não dá 100% para a gente responsabilizar essas marcas. A gente também tem que ver o outro lado. Porque assim, esse exemplo aqui do Muken, o ideal, elas produzem tantos metros por dia, o tecido tem que ser nessa largura, o tecido pode ter esse defeito. Eu faço uma conversa muito esclarecedora desde o início. E às vezes o artesão não faz isso 100%, e aí pode dar algum ruído. Então isso acontece, né, de o artesão mandar o produto com algum defeito ou faltando algumas peças, e aí isso vai criando uma desconfiança na relação. É o que a Mônica bem falou, essa relação de muita confiança, né, é o que a gente precisa preservar desde o início de qualquer trabalho. Não é só na venda para essas grandes marcas, é muito, principalmente, nessas relações com essas megas empresas que eu vivo, entendeu? Então, não é produto, mas é um produto também, porque na hora que eu estou fazendo um projeto de responsabilidade social para a Suzano, eu tenho que ter um relacionamento muito bom com toda a diretoria, eu tenho que explicar muito bem como é que é o meu método de trabalho, né? Porque se não chegar nesse método, eu não vou conseguir fazer. Aí vai ficar ruim para todos os lados. Eu não vou conseguir fazer, sabe? Eles têm que entender o tempo que é de construção, como é que é a minha presença, e aí eu faço questão que visitem, que estejam em alguns momentos juntos, mais presentes, para entender, porque às vezes nessa brincadeira, nessa festa, eu estou querendo muita coisa além do que só a festa. Não é só a festa, é uma coisa de muito intimidade, relacionamento, compreensão. Eu estou ali observando tudo que está acontecendo. Se ela está dançando, se o outro está cantando, quem tem boa voz, quem me traz uma ideia, uma criação espontânea. Eu vejo tudo. E isso eu bato mesmo o martelo para isso ser desse jeito, para todos se beneficiarem, tá? Olha, mas é isso aí que eu posso dizer nesse momento.
Que bacana, Renato. O Lucas Costa falou que você é um interlocutor social. Olha que bacana. E a Bernadette aqui, Adorei! bacana, né? Bacana. A Bernadette está aqui, né? Muito. Instituto Colibri, bem-vinda, Bernadette. Ela fala, eu que agradeço trabalhar com o mestre Renato. E te agradece. Obrigada, Renato. Gente, também eu lembro de uma situação, Renato foi uma vez dar um workshop no Colóquio de Moda, e o Colóquio normalmente tem muita gente, né, 800, 1000 pessoas, 700, tal, e aí, de repente, um burburinho assim, porque o Renato tinha pego todas as pessoas que estavam fazendo workshop com ele, e eles saíram dançando, né, cantando e dançando pelo meio do lugar. Então, tem essa proximidade também, essa relação que ele estabelece, que dá um ânimo nas pessoas, né, envolve, então esse é um ponto importante também. E aqui, Renata, a Nara Mulatti está fazendo uma pergunta para você. Ela está falando o seguinte, ó, mais uma vez incrível, muito incrível, inspiradora palestra, seu trabalho é incrível, dá muita inspiração de ser um profissional mais ético e fazer um design transformador. Eu queria ouvir você falar sobre essa relação do designer com artesão, no limiar do que pode ser o auxílio do conhecimento do design e do que pode ser interferência. E aproveitando a pergunta dela, Renato, também vou querer que você fale como você faz essa aproximação, né? A grande dificuldade, muitas vezes, que se tem de um aluno ou de um pesquisador que está em outra realidade, em outra vivência, é chegar nessa comunidade e como é falar, como é para fazer os primeiros contatos, para tudo, né? Desde um trabalho, uma pesquisa, uma ação, enfim, eu queria que você contasse um pouco isso, que você tem muita experiência nisso. Então, Mônica e Nara, é o seguinte, eu acho que isso vem um pouco herdado aí da minha família. Eu te contei um pouco dessa história da minha avó, né? A minha avó era uma pessoa que tinha a casa literalmente aberta, não trancava-se a porta da casa dela, ela recebia sempre muita gente. A gente teve que conviver com vários universos dentro da casa dela, seja os artistas, sejam várias empregadas que ela colocava para dentro de casa, sejam várias religiões que ela também colocava, né? Desde o catolicismo, que era muito presente, porque a gente tem ali na Urca a igreja da Urca, né? Que é muito famosa, onde está do lado o Roberto Carlos, que mantém a igreja, que todo mundo acaba se cruzando com ele, né? Pela Urca. Sejam as religiões do Umbanda, Candomblé, que isso acontecia muito nas praias do Rio de Janeiro, e que isso acabava entrando dentro da casa da minha avó. Então, tudo isso eu acho que realmente me ajudou a fazer esse diálogo, né? Eu acho que esse diálogo com as comunidades, você ser muito verdadeiro, porque é uma coisa que me emociona, é uma coisa que realmente me inspira, me traz alegria de fazer isso pelo outro, e me inspira mesmo essa coisa do trabalho artesanal. Então, esse diálogo ele tem que ser muito verdadeiro, sincero, de corpo aberto, né, de braços abertos, porque você acaba conseguindo receber isso. Eu vou te dar um exemplo aonde foi um pouco difícil para mim. Em todo, assim, eu te falo, na África, assim, pá, imediato, apesar de, às vezes, em alguns países um pouco mais silenciosos, porque tem muito muçulmano no norte de Moçambique, mas aos poucos, com essas brincadeiras, soltando com a dança, com a música, às vezes a língua a gente não fala a mesma língua, você vai através do olhar. O olhar também é muito importante, né? Esse olhar que passa seriedade, que passa confiança, que passa credibilidade e tudo. Então, nesse caso, que passa emoção, né? Sorriso, alegria e tudo. Mas teve um caso no Rio Grande do Sul que eu queria muito fazer um trabalho com as bombachas
do gaúcho, né, que usam as bombachas, eu queria trazer aquilo para outro universo, para o universo da decoração, com colchas, almofadas, cortinas, também chales, coisas com peças gigantes. E eu fui sozinho, sem nenhuma instituição me convidando, eu comecei a fazer essa pesquisa e tal, e eu senti um pouco mais uma certa resistência numa região ali das fronteiras do Rio Grande do Sul. Eu adoro, eu trabalho hiper bem no Rio Grande do Sul, gosto demais mesmo, me apaixonei pelo estado, mas esse começo foi um pouco difícil, um pouco reticente, um pouco desconfiado, e eu fui aos poucos e eu não consegui naquela localidade, mas eu fui e insisti, eu consegui numa outra localidade, também de fronteira, que é São Borja, e aí fiz um trabalho gigante, que foi os Favos do Sul. Mas aí eu tinha um tempo maior, porque nesse começo eu não tive um tempo tão grande, teve isso também. Eu estava meio de passagem, eu fiz uma encomenda de mostruário, aí eles me botaram um preço muito lá em cima, ficaram um pouco desconfiadas, mas eu voltei, conversei e tudo, depois a gente teve outras reuniões. Mas quando eu fui para São Borja, eu comecei a anunciar no rádio, eu fiquei um tempo maior, aí eu ia 5 vezes por ano a São Borja, ficando uma semana cada vez que eu ia, a gente fez propaganda no rádio, na TV local, visitei casa a casa, me juntei com pessoas do local para iniciar essa aproximação, né? Então, isso se dá dessa forma. Eu acho que se tem confiança de ambos os lados, porque é muito difícil você dizer para o artesão, não faz com essa cor, vai fazer com aquela outra cor, não faz desse tamanho, faz de outro tamanho, não faz com esse material, faz com outro material, não usa isso, faz um jogo americano, que ele nem usa jogo americano, né? Então, é difícil de você chegar e já ir dizendo assim, sabe? Tem que contar histórias, você tem que se abrir, sinceramente, você tem que se despir de tudo, você tem que se mostrar de corpo e alma para essa pessoa, entendeu? Para essas comunidades. Eles têm que te conhecer. E aí eu me apresento, eu explico, eu mostro um pouco minha família, meu lugar, onde eu vivo, da onde eu vim, o que eu faço. E aí isso vai criando relações, né? Eu acho que as relações são muito importantes nesse processo. E o que é legal, né, Renato, também que as pessoas não sabem, né, mas assim, você comer a comida que eles vão te oferecer, né, ingressar na comunidade, né, e a comida, a bebida, a dança, a festa, tudo isso faz parte da cultura, e você tem que respeitar a cultura local, por mais diferente que seja, né, isso é uma maneira, né, de você se inserir naquela, não chegar com você, exatamente, designer, né, sou de tal lugar, não, é primeiro ir lá com humildade, né, eu acho que é a coisa principal, né? Com humildade, exatamente. E aí tem situações, é claro, por exemplo, chegar em determinados lugares, assim, eu não como, assim, por exemplo, bode, vou dar um exemplo, eu não como bode, então eles me queriam trazer um bode, um cabrito, não sei o quê, você tem que falar com um certo jeito, né? Não, eu não, o bode não, mas eu adoro a mandioca. Traz a mandioca aqui para mim. Se tiver uma panela de mandioca, eu vou ficar tão feliz quanto o bode que você vai comer. E aí vai, numa brincadeira daqui e de lá, a gente vai se acertando, entendeu? Acho que é isso, né, Mônica? Nara, ok, o Renato respondeu a tua pergunta, que você queria saber esse limiar do conhecimento e da interferência. O Ivan falando obrigado pelo esclarecimento, o Lucas Costa falando macaxeira é bom demais mesmo, e a Nara falando respondeu sim. Ô Renato, conta um pouquinho para eles o que você inventou agora na quarentena, dos leilões.
Ah, pois é, então. Com essa retomada, assim, eu durante muito tempo atendendo os projetos, viajando muito, porque eu viajo, assim, literalmente uns 300 dias por ano, né? 60 dias é que eu fico mais em casa. Então eu disse, vamos retomar. Eu não sabia direito, assim, porque essa coisa da internet, para mim sempre foi um pouco mais. Eu não sou hiper conectado, não. Eu tive que ser mais conectado esse ano em redes sociais, Instagram, Facebook. Era uma coisa ligeira, rápida. E eu tive que fazer mais isso, porque me começou, claro, me dá um pouco de, será que tudo vai acabar, os projetos não vão continuar, as empresas vão fechar, vai dar uma quebradeira danada. Eu falei, não, eu vou retomar lá como quem, vou desenvolver mais produtos, coisas que eu já tinha pesquisado e feito para mim, pessoal, né, porque eu comecei a investir muito nessa história do bordado aqui. E aí comecei a fazer uns leilões virtuais, né? Onde eu mostro o produto. Eu tenho uma grande amiga parceira que faz isso comigo, que é a Cristiana Barreto, e a gente faz isso e mostra e bate o martelo e vende ali e entrega imediatamente. E foi um super sucesso, porque o primeiro leilão da vaca, ele vendeu 100% tudo e atingindo números bem altos. Eram menos pessoas comprando uma produção maior. O segundo também vendeu tudo, mas teve um número maior de pessoas, então a gente teve que fazer uma distribuição muito maior, mas se vendeu tudo. Então, a gente tem uma pessoa aqui no Muquem que eu acho que é uma artista muito espetacular, que é a Mônica, por coincidência é o seu nome. A Mônica é uma tecelã que está junto conosco há quase 25 anos, assim, e por aí, uns 23 para 25 anos, e ela só tecia, e depois me ajudava aqui na minha casa e tudo, mas a gente, quando começou a introduzir o bordado, o desenho livre, cada uma bordar com as histórias daqui, a vaca, o cavalo, os bichos, essa área rural que a gente vive aqui, a Mônica, a gente estimulou que todas desenhassem, mas a Mônica desenha que é uma maravilha, e está isso aparecendo no trabalho, né? Então é impressionante, a gente faz uma peça, anuncia, mas não chega a 2, 3 minutos a peça vende, sabe? Então tá dando uma emoção aqui pra gente. Então agora vai vir a coleção dos porcos, depois a coleção das cabras, depois a coleção das siriemas, tudo que tem aqui, né? Tudo que tem aqui no Muquem, desenhos da Mônica e dos artesãos daqui. E é isso. Eu não pude acompanhar, não consegui nenhum horário meu bateu para acompanhar os leilões, mas eu soube que eles foram super divertidos, que todo mundo se divertiu muito, e além do que, né, gente, olha que genial, leilão da vaca, né? Daí você fala, o que é isso? Então, foi muito legal mesmo. Olha, Renato, a gente ficaria aqui horas conversando, você sabe disso. Infelizmente, né, o tempo passa muito rápido, já são 4h10, eu sei que você tem outros compromissos. A Elisa Faria está escrevendo aqui, muito obrigada, Renato, parabéns pelo trabalho, é realmente incrível sua trajetória e tudo que você já realizou. Que você continue fazendo, criando, incentivando sempre, um relato inspirador. Obrigada, ela está me agradecendo também, eu agradeço também a presença, a participação, agradeço a disponibilidade, a gentileza. O Renato, eu sei que é super 1000 coisas ao mesmo tempo, e ele abrir esse espaço, esse tempo para estar aqui com a gente, é uma coisa super importante. É muito legal também, gente, olha como ele une muitas pessoas, né? Vejam que, por exemplo, a Risako Kawagami, do tingimento natural, não é? É uma pessoa que trabalha muito com o Renato também, então isso é muito legal. Essa visão que não é o designer que tem que fazer tudo, não, o designer ele vai
reunir expertises e juntos construir um projeto. Aliás, Renato, você está fazendo hoje o que está se discutindo muito na área, muitas vezes teoricamente, que é essa questão do design participativo, do co-design, né, que é a cocriação, que eu falo que, na verdade, são uma série de nomes aí, mas que, na verdade, a essência do design é essa, né? É o princípio, é base do design fazer isso. Então, você está fazendo essa coisa incrível, então é um super prazer te receber, você compartilhar aqui. Vou também reafirmar, né? Olha que bonita essa formação do Renato. Não é um diploma que atribui à pessoa o título de designer, né? E sim a atuação que ela vai fazer, tendo ou não esse diploma, né? Mas, Renato, vou te falar aqui que você, na verdade, é um profissional com uma super formação. Estou colocando aqui o curso de design e a Unesp à tua disposição. Para nós será um super prazer poder atribuir para você um notório saber, se você quiser, né? Então, tem essa história do notório saber, que é as pessoas que conhecem na vida real, assim, né? Se formaram na prática. Então, vai ser o maior prazer, se você tiver interesse, a gente continua conversando sobre isso, viu? A gente já está com o processo também com a Adélia Borges, a gente quer atribuir um honoris causa para a Adélia Borges também, porque ela também tem uma trajetória super importante, mas, enfim, são as coisas que a gente acha importante fazer, porque essa relação com os profissionais da área e com a academia é fundamental, né? Então, é isso. E quem sabe, né, a gente possa te receber depois presencialmente lá na Unesp para trabalhar um pouco com os nossos alunos. Com certeza eu vou. Muito obrigado. Nós vamos insistir nisso. Eu e a Bernadette, que está me ajudando muito. Para mim é muito importante continuar assim, porque algumas empresas hoje precisam, exigem. Eu não tive essa necessidade até então. Então, lá vamos nós e eu vou visitar vocês. Podem ter certeza. Me convide que eu vou de mala e cuia com muita coisa para mostrar. Vamos fazer um projetão lá em Bauru. Faz um leilão aí. Isso, a gente faz um leilão aí. Maravilha. Gente, olha, super obrigado pela participação. Renato, uma honra, um prazer. Bernadette, muito obrigada pelo contato o tempo todo.